A segunda estrutura de repetição que pode ser utilizada é o enquanto, certo? Em inglês, while, e ela tem essa estrutura. Então, a palavra-chave while, né? Entre parênteses, a condição, fecha parênteses, e abre chaves, fecha chaves, o bloco de comandos que se quer repetir. Então, enquanto essa condição aqui for verdadeira, faça isso aqui, determinar, vai se repetir esse bloco de comandos. Então, enquanto verdade, faça isso. E nesse caso, por que pode ser interessante utilizar o enquanto? Quando a gente não tem previamente definido uma quantidade de vezes em que vai ser necessário repetir um conjunto de instruções, certo? Então, no for, normalmente a gente tem um número definido. Então, eu quero repetir um conjunto de instruções 1000 vezes. Só que, a depender do seu problema, esse número de vezes pode não ser previamente conhecido. Então, a gente pode utilizar o enquanto para repetir um bloco de comandos quando não se conhece esse número determinado de vezes. Então, enquanto essa condição for verdadeira, isso vai ser repetido, e quando essa condição for testada e for avaliada como falsa, o programa ele não vai repetir, não vai mais executar o bloco de comandos, certo? Bom, além disso, o que a gente pode comentar mais? Então vamos ver aqui esse exemplo. Aqui a gente tem o mesmo problema do início da aula e que já foi resolvido com o for, com a estrutura de repetição for. Nesse caso aqui seria o exemplo utilizando a estrutura enquanto. Então o início é o mesmo, a variável é declarada, e nesse caso a condição de parada é esse conjunto de instruções vai ser repetido enquanto a variável conte, o conteúdo dela, for menor ou igual a 1000, certo? Então, enquanto isso aqui for verdade, vai ser exibido aqui o valor da variável conte e, por fim, é necessário que exista o incremento da variável. Porque se isso aqui não existir, a gente vai ter um que é chamado de loop infinito, certo? Um loop que não vai ter fim. Então, se a gente retirar essa instrução aqui, eu vou até executar aqui no Gini para a gente ver, a gente retirando isso aqui, esse printf vai ficar sendo exibido indefinidamente, certo? O programa não encerra e ele fica simplesmente exibindo, nesse caso aqui vai ficar exibindo o valor 0, porque retirando essa instrução, esse valor não é alterado, certo? Então vamos ver aqui como ficaria no Gini, certo? Vou criar aqui um novo arquivo .c. Exemplo enquanto 01. Então, retirar isso aqui, porque por enquanto não nos interessa tanto. O primeiro passo é a declaração da variável, certo? Essa variável aqui a gente já pode inicializar com valor 0, certo? E utilizando o enquanto, ele tem essa estrutura. Enquanto a condição for verdadeira, faça isso, certo? Então, enquanto conte for menor ou igual a 1000, o que é que a gente quer fazer? Exibir o conteúdo da variável conte e, no segundo passo, devemos fazer o incremento, certo? Então, vamos tentar compilar esse programa. Ele compila e também funciona legal aqui pra gente. Então, vai ser exibido do 0 até o valor 1000, certo? Agora eu vou fazer o teste como eu havia mencionado. Eu vou comentar essa instrução, lembrando que o que está nos comentários
não vai ser considerado no processo de compilação e não vai ser executado pelo computador. Então eu posso tanto remover essa instrução como comentar. Vou comentar, vou compilar e vou executar. Então aqui o programa está exibindo o valor 0 indefinidamente e não encerra, certo? Então aqui ele entrou num loop e, como não foi especificado aqui de maneira correta, não foi incrementado o valor da variável count, esse laço ele não encerra, certo? Então vou fechar aqui, vou descomentar essa instrução, compilar novamente, executar e de fato ele exibe até o valor 1000 e aqui informa, o programa saiu com código 0, certo? Foi finalizado. Certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro aqui o uso do enquanto. Relembrando que o enquanto ele é utilizado usualmente quando não sabemos, não podemos especificar de forma determinada a quantidade de vezes que o programa a estrutura vai repetir, certo? Então, a gente utiliza o for quando a gente sabe um início e um fim, ou seja, a gente conhece previamente o número de repetições daquele conjunto de instruções, que a gente quer repetir aquele conjunto de instruções, e o enquanto ele vai ser utilizado quando a gente não sabe o número corretamente, certo? A gente só quer que repita esse conjunto de instruções enquanto uma condição for verdadeira. Então, nesse caso, o enquanto se aplica. Uma outra observação que eu faço é que, nesse caso aqui, tudo que está dentro do bloco do enquanto pode não ser executado, certo? Se essa condição aqui for falsa logo de cara, logo no início. Então, se a gente fizer essa atribuição, olha, se eu começar atribuindo aqui a variável count o valor 1001, quando essa condição for testada no início do enquanto, vai ser verificado que é falso, ou seja, o 1001 não é menor ou igual a 1000 e isso daqui não vai ser executado, certo? Então, só para ilustrar, eu vou compilar, vou executar e percebam que nada foi exibido na tela, certo? Por quê? Porque a condição foi testada como falsa e tudo que estava dentro do enquanto não foi executado, certo? Eu vou deixar aqui com valor 0 só para ficar igual com o nosso exemplo. Bom, a terceira estrutura de repetição que podemos utilizar na nossa linguagem de programação ou em algumas outras linguagens é o do while, certo? Então, ele tem essa estrutura sintática, certo? Em português seria faça um conjunto de coisas enquanto essa condição for verdadeira. Então, ele é similar ao enquanto, com exceção de que esse bloco aqui, essa estrutura de repetição, garante que o conjunto de comandos vai ser executado pelo menos uma única vez, certo? Diferentemente do enquanto. Como a gente viu agora há pouco, se a condição for testada como falsa, tudo que estiver dentro do enquanto não vai ser considerado e o programa segue o seu fluxo. No caso do faça enquanto, mesmo que a condição seja falsa, como ele pede para fazer enquanto uma condição for verdadeira, primeiro ele faz e depois ele testa a condição. Então vamos ver o exemplo para a gente visualizar como seria. Então, primeiro passo, inicialização da variável. Ele, relembrando a estrutura, é o do, a palavra-chave do, abre chaves, fecha chaves, while, abre parênteses, fecha parênteses, condição e no final aqui o ponto e vírgula do while, certo? E dentro das chaves, do bloco das chaves, a gente tem
o nosso conjunto de instruções, certo? Então vamos ver aqui no Gini como é que a gente poderia fazer isso. Então vou criar aqui um arquivo .c, removo esse comentário inicial, removo essas informações e vou adicionar aqui o do while. Então, primeiro passo, declarar a variável, certo? E a estrutura, né, do faça enquanto é essa aqui. E aqui entre parênteses a gente coloca a condição. Então eu quero fazer isso enquanto o conteúdo da variável conte for menor ou igual a 1000, certo? E o que é que eu quero fazer? O que é que eu quero repetir? Eu quero exibir o conteúdo dessa variável, quebrando uma linha, né? Então, eu vou botar aqui conte. E certo, está faltando um incremento, né? Uma forma de garantir que o conteúdo da variável vai ser atualizado e em que em algum momento essa estrutura de repetição vai ser finalizada. Então, o incremento é justamente o conte mais. Então, eu garanto que essa instrução printf vai ficar se repetindo enquanto essa condição for verdadeira e que, além disso, essa variável ela vai sendo atualizada e que em algum momento isso vai ser finalizado. Então, eu vou compilar esse código, compilado com sucesso, e vou executar aqui. E vai ser exibido, assim como nos outros exemplos, do valor 0 até o valor 1000, certo? Agora, assim como no enquanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atribuir aqui o valor 1001 e vou executar esse código. Vou compilar, executo. Então, percebam aqui que, diferentemente do enquanto, o valor 1001 ele foi exibido e logo em seguida nada mais foi exibido. Então, como a gente tem o do while, então ele faz pelo menos uma vez e ao final do conjunto é que testa a condição. Então, ele vai exibir o valor do 1001, essa variável vai ser incrementada, então vai receber o valor 1002 e vai ser avaliada a condição. Então, 1002 é menor ou igual a 1000? Não. Então, esse bloco é finalizado e como não tem mais nada aqui, o programa é encerrado. Diferentemente do enquanto, que quando a gente utiliza aqui o 1001, como a condição ela é testada logo no início, então se for falso, não faz nada e encerra, certo? Então, tem que ter cuidado também quanto a isso quando você estiver projetando as suas soluções para os seus problemas, certo? Então, se atentar aqui que o for ele é utilizado quando a gente já conhece previamente o número de vezes que precisa repetir um bloco de instruções, de comandos. O enquanto pode ser utilizado quando você não tem esse número previamente definido, mas você sabe que quer repetir aquele conjunto de comandos enquanto alguma condição for verdadeira, você sabe a condição, e você pode utilizar o faça enquanto quando você quer executar um conjunto repetir, né, um conjunto de instruções e você quer que pelo menos uma vez aquilo ali seja executado, certo? Então, aqui a gente tem a ilustração desses três blocos essas três estruturas de repetição que são fundamentais quando a gente está codificando, certo? Em qualquer linguagem de programação, porque isso aí é fundamental, certo? Bom, por fim, vamos ver rapidamente alguns exemplos aplicando esses conceitos que a gente viu, certo?